Além de ser um dos maiores técnicos, Felipão é um ex-jogador de futebol e já deixou sua marca em campo nesses anos de carreira. Mas você já parou para pensar em como vive esse treinador? Nesse vídeo você vai saber um pouco mais sobre a vida de Felipão. Carreira. Nascido em Passo Fundo, município do Rio Grande do Sul, em novembro de 1948, Luiz Felipe Scolari, também conhecido como Felipão, é um treinador e ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro. Além da nacionalidade brasileira, possui também a italiana. É descendente de italianos, pois seus avós eram imigrantes da região do Vêneto. Foi através de seu pai, que também havia sido zagueiro, que se apaixonou pelo futebol. Apesar de não ser reconhecido como um jogador habilidoso, destacou-se pelo seu estilo aguerrido e de liderança, muitas vezes sendo capitão nas equipes por onde passou. Felipão é certamente um dos técnicos brasileiros mais vitoriosos da história. Viveu seu auge nas décadas de 90 e 2000, sendo campeão em diversos clubes e conduzindo a seleção brasileira ao pentacampeonato em 2002. No comando da seleção brasileira, ele também foi campeão da Copa das Confederações de 2013. Mas como nem tudo na vida são flores, mesmo sendo um grande técnico, Felipão foi demitido do último clube que fez parte, o Atlético Mineiro. Mas só vou contar os detalhes dessa polêmica no final do vídeo, porque agora que a gente já conhece um pouco mais sobre a carreira de Felipão, vamos descobrir qual será a fortuna que ele acumulou durante todo esse tempo de trabalho. Fortuna. Claro que o sucesso de Felipão reflete no que ele já acumulou em fortuna até então, e isso gera bastante curiosidade. Técnico desde 1982, Luiz Felipe Scolari fez muita fortuna no futebol. Passou por times da China e Uzbequistão, além de ter duas passagens pela seleção brasileira, uma pela seleção portuguesa e outros clubes como Cruzeiro, CSA, até mesmo o Chelsea. Inclusive, especula-se que quando ele passou pelo Chelsea, ele tenha ganhado por 6 meses, o equivalente a 32 milhões de reais. Em 2023, quando quebrou sua aposentadoria anunciada após treinar o Atlético Paranaense, foi anunciado que ele treinaria o Atlético Mineiro. O treinador recebeu luvas de 1.500.000 reais ao longo de 15 meses. Em 2024, quando o treinador foi demitido com um salário de 800 mil por mês, foi estipulada uma multa rescisória para o clube acertar. Além disso, ele já foi afiliado de grandes marcas dos esportes como Adidas e Nike. Sem contar que em seu Instagram, ele tem mais de 130 mil seguidores, o que abre um leque de possibilidades caso queira divulgar marcas. Ele também já fez parte de campanhas de grandes marcas, como Vivo, Gillette, Sadia, Ambev, Guaraná Antártica, Peugeot e Walmart. Lembrando que o treinador já esteve na 13ª posição no ranking de personalidades com mais exposição em espaços publicitários na televisão brasileira. Sendo assim, estima-se que o treinador tenha um patrimônio de no mínimo 30 milhões de reais, mas isso nunca foi confirmado por ele. Ele merece com tanto sucesso. Lembrando que, se ele continuar, esse valor pode ainda aumentar. Ai, pois é. Vamos ver agora o patrimônio que ele conquistou até aqui e saber um pouco mais sobre a vida do treinador. Mas antes disso, você já compartilhou com quem você sabe que é... Imóveis. Muito se especula sobre onde os craques do futebol moram, e com Felipão não seria nada diferente. Apesar de discreto com sua vida pessoal, sabe-se que o ex-técnico da seleção do Brasil investe pesado no mercado de imóveis. Por isso, ele é dono de diversos imóveis em Gramado, no Rio Grande do Sul. Moradores da região, inclusive, contam histórias da personalidade do grande do futebol, que aprecia pimentas cultivadas por lá. Sabe-se que em 2016, ele investiu na construção de um residencial no bairro Bavária. A região extremamente luxuosa da cidade conta com apartamentos que podem chegar a mais de 1 milhão de reais. Uma curiosidade é que mansões na cidade, que é a queridinha dos que procuram um inverno mais rigoroso no Brasil, podem chegar a 18 milhões de reais. Ou seja, se Felipão tiver uma casa para chamar de sua neste local, pode girar em torno desse valor. Além disso, sabe-se que ele já foi dono de um apartamento em um luxuoso condomínio de Canoas, no Rio Grande do Sul. Apartamentos luxuosos no centro da cidade podem gerar em torno de 1 milhão de reais. Enquanto atuava como treinador do Grêmio, o imóvel inclusive passou por reformas, o que fez o grande Felipão ficar hospedado em um hotel por um tempo. Mas não foi qualquer hotel, e sim o Porto Alegre, o Hotel de Vila, que possui diárias que giram em torno de 600 reais. Mais conforto e praticidade, não é mesmo? Carros. E como será que Felipão se locomove? Com muito estilo.
É o que muitos pensam, mas a verdade é que o técnico tem um histórico de automóveis meio peculiar. Isso porque ele já quase foi dono de um Taurus LX 1997. Um veículo que já foi considerado o mais feio do mundo, dá para acreditar? Apesar de circularem fotos do treinador recebendo a chave do modelo, Felipão parece não ter adquirido o carro depois dos testes. Será que foi por causa da aparência do veículo ou de outro fator? Bom, de uma coisa temos que lembrar: não podemos julgar o livro pela capa. E Felipão pelo menos deu uma chance ao sedã, que hoje em dia custa pela tabela FIPE R$33 mil. Porém, não parece que Felipão gosta de se locomover chamando muita atenção hoje em dia. Isso porque, após ter infelizmente o veículo assaltado, sabe-se que Felipão dirige um carro bem diferente e menos chamativo. Se trata de um Ford Edge, avaliado em 80 mil. Caso o modelo seja de 2015, é um veículo poderoso e eficiente que oferece uma experiência de condução suave. Isso porque o motor V6 de 3,5 litros e tração nas 4 rodas faz o carro ser capaz de oferecer um desempenho poderoso combinado à eficiência de combustível. Eu não ia reclamar de ter um carro desses não, viu? Eu acho um carrão. E você? Comenta aí embaixo se acha o Taurus tão feio assim. E se o Ford Edge seria um veículo que você gostaria de ter. Luxos. Claro que o peso de ser um grande ícone do futebol faz com que Felipão invista uma grana grande em seu tempo livre e de descanso. Não é à toa que, quando ainda era técnico da seleção brasileira, ele fazia questão de passar seu tempo de descanso com muito estilo e conforto. Um exemplo disso é que em 2014 ele viajou à cidade de Fortim, com uma distância de cerca de 120 quilômetros de Fortaleza, acompanhado da esposa, Olga Scolari. Na ocasião, Felipão passeou pela praia Canto da Barra e se hospedou em uma mansão de um empresário no município. Lembrando que para alugar uma mansão exclusiva na cidade praiana, você precisa desembolsar pelo menos R$4 mil de diária. Caso ele tenha desembolsado um valor parecido, errado ele não está. Quem dera eu poder pegar um sol agora com todo esse luxo e conforto de exclusividade. Um dia chego lá, mas por enquanto, esse vídeo merece um joinha, não é mesmo? Já deixou o seu? Ah, e fica aí para o próximo tópico que vamos falar sobre algumas polêmicas. Principalmente sobre a saída do treinador do Galo. Polêmicas. Por ser uma figura pública, claro que Felipão já foi destaque de algumas manchetes controversas. Durante sua carreira, ele infelizmente já foi o protagonista de algumas falas polêmicas. Não é à toa que ele é conhecido por ter pavio curto. Em 1999, ele declarou: "Chega de jogador que fica plantado no meio do campo", sobre o desenvolvimento de alguns jogadores do Palmeiras. Em 2001, ele desafiou jornalistas ao dizer a frase "Vocês vão ter que me engolir", em uma coletiva de imprensa. Ele já chegou a afirmar que não ligava para a opinião pública também. E que ainda, em 2002, afirmou que muitas vezes um time precisa de um grupo, não de apenas uma estrela em campo, rebatendo as críticas de Romário, que queria uma vaga para o Mundial. Ele também já foi criticado por frases polêmicas sobre a ditadura, ou seja, personalidade forte a dele. Por isso, especula-se que um dos motivos da demissão de Felipão do Clube Atlético Mineiro em março de 2024 tenha sido esse. A cúpula alvinegra não viu o esforço do treinador em melhorar a relação dele com a torcida e com a imprensa. Ele inclusive chegou a xingar um torcedor na saída do aeroporto por pedir a escalação de Alisson. E sem contar que, no estádio, os gritos de xingamento direcionados ao treinador também tornaram-se comuns. Scolari tinha vínculo com o Galo até o fim do ano. No total, o treinador disputou 41 partidas comandando o Atlético, conquistando 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Complicado para quem é marcado pelo sucesso, não é mesmo? Felipão teve um começo ruim, sem vencer as primeiras 9 partidas. Após derrotar o São Paulo, o treinador conseguiu embalar uma boa sequência com o Atlético, que chegou à última rodada do Campeonato Brasileiro com chance de ser campeão do Brasileirão. Mas ainda assim, após a derrota para o América, na semifinal do campeonato, e a atuação ruim vista em campo, decidiu-se pela troca do técnico. Complicado, não é mesmo? Mas sempre é tempo de melhorar com os erros e tomar posturas diferentes. Será que ele vai para outro time agora? Ou retorna para sua aposentadoria? De qualquer forma, sorte para ele nas escolhas e sucesso.